Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Interrompemos nossa programação para uma notícia de extrema importância. Vem aí o troféu Bronzina de Ouro 2020, a premiação especial do Podcarro que elege o que há de bom e ruim no mundo automotivo deste ano. Vote no formulário que está na descrição. A votação vai até o dia 19 de dezembro. Participe! Olá e seja muito bem-vindo ao último Podcarro Drops do ano de 2020. Eu sou o Rodrigo e no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Calma, não é exatamente o que você está pensando, não é um podcast de autoajuda, se bem que considerando o fato de que é um podcast automotivo que preenche aí as primeiras horas do teu sábado, eu acho que não seria má ideia a gente falar um pouco desse assunto que é importante e está relacionado sim ao mundo automotivo, então não tem porquê da gente deixar isso para trás. Só que antes da gente começar, eu quero dar o último recado antes do Bronzina de Ouro, que é o seguinte: como vocês já bem sabem, nas últimas semanas aconteceu a votação do troféu Bronzina de Ouro 2020, onde a gente se reúne para fazer a escolha do que há de bom e de ruim no mundo automotivo neste malfadado ano de 2020. Então, a votação encerra hoje, neste sábado. Então, se você está ouvindo o programa aqui nas primeiras horas em que ele foi postado, você ainda tem a sua última chance para votar. O link vai estar no descritivo de onde você estiver escutando, nas minhas redes sociais, no @THERTLima, e também nas redes sociais do Podcarro, que é @Podcarro em todo lugar. Instagram, Facebook, Twitter, você sempre vai nos achar, você jamais vai nos perder de vista. Mas voltemos ao assunto de hoje, que é o carro e a saúde mental. Você deve estar se perguntando, bom, se ele lançou um Drops, significa que ele está sem assunto e que a gente tem que ouvir a voz desse chato por 30 minutos. Não se preocupe, o Drops é um programa pequeno, então você não precisa ficar se preocupando com o tamanho do horário, porque é restrito a 30 minutos. Então, pão, queijo, rapidinho, daqui a pouco você já está com o seu sábado de volta no lugar. Porém, falemos de carro. Como é que a gente chegou nesse tema? Bom, recentemente eu tenho escrito alguns textos no meu Medium, que é um site onde você constrói seus textos, suas crônicas, suas reportagens e joga elas na web sem precisar de uma grande mídia por trás e tal. Eu particularmente adoro esse site e eu escrevo bastante por ele, inclusive o link para o meu Medium está na descrição de onde você estiver nos escutando. Se você está vendo pelo YouTube, primeiro, obrigado. Segundo, você vai encontrar todas as informações aqui embaixo de onde você vai ler os textos, se você quiser recomendar para os amigos, fique à vontade. Não se esquecendo também de que se você está pelo YouTube, deixe seu gostei, deixe seu dislike, deixe seu comentário, participe conosco. Eu sei que só tem mais um Podcarro nesse ano, mas ele é feito com todo carinho por nós, para você, então participe junto conosco. Faça parte desta linda e problemática família que é o Podcarro. Porém, voltemos ao assunto porque eu já me perdi inúmeras vezes. Como assim o carro e a saúde mental? Há alguns dias atrás, e eu não escondo isso de absolutamente ninguém, até porque eu fiz um texto sobre isso, eu tive uma crise de ansiedade muito forte e ela estava muito relacionada a carro, porque, como todo mundo bem sabe, eu tenho um carro pessoal, que é o meu Gol 95, e às vezes, como todo carro antigo, ele apresenta seus problemas. Quando não era o motor, era o alternador, ou então o radiador, que por alguma razão teve uma diarreia impressionante e praticamente era ridículo de tão sujo, sabe? Enfim, carros antigos têm problemas que, assim, começam a entrar em ebulição a partir do momento que você bate a chave neles. Isso é quando eles ligam. Né? Qualquer pessoa que tem um pleno conhecimento aí sobre um amigo, um parente, ou até mesmo você mesmo que tem um carro, não precisa ser necessariamente antigo, basta ser minimamente mexido, ou então ser completamente temperamental, afinal de contas carro antigo é isso, e então ele em algum momento vai tirar você do sério. E quando você passa por algum problema, né, e isso eu digo não só restrito a carro, como também, sei lá, algum problema na sua vida social, um problema familiar, ou até mesmo ter que lidar com o peso gigantesco que é esse ano tosco de 2020,
e todos os problemas que ele tem causado com a gente não pode sair de casa, a gente não pode ver os amigos, e a gente fica dependendo de opiniões completamente esquisitas vindas da alta cúpula, né, de você sabe onde, dizendo pra gente que não se deve vacinar e que se deve vacinar, e é que nem aquelas pesquisas malucas dos anos 2000 dizendo que o ovo era bom e na segunda semana dizendo que o ovo era ruim, sabe? É problemático, a gente tem muita coisa para segurar, todos nós temos os nossos próprios problemas, os nossos próprios calvários, e às vezes é uma coisa pequena, que é um mau funcionamento do carro, ou até mesmo, sei lá, algum contratempo relacionado a ele que pode simplesmente desencadear uma crise de ansiedade na pessoa, ou fazer com que ela entre em depressão, que é um problema muito sério e precisa ser discutido. Mas eu estou me aproveitando dessa deixa de problemas relacionados ao automóvel, porque é um tema muito interessante, sabe? E eu tenho uma vontade assim, de escrever sobre isso há muito tempo. E de fato escrevo do meu Medium pessoal, nas minhas crônicas, mas nunca passei para o programa. E eu acho que seria uma oportunidade legal da gente colocar esse conteúdo aqui e falar dos pontos bons, dos pontos ruins e tentar fazer uma análise no final, mostrando a você o quão forte é o vínculo do carro com o seu dono, com a pessoa que gosta, enfim. Afinal de contas, o carro, pelo menos para mim, ele é um organismo vivo, né? Se ele causa alguma coisa em um organismo vivo, ele responde como tal. Então, vamos direto ao que interessa. O carro como terapia, né? É uma coisa que, para a pessoa que gosta de carro, é um tema, assim, eu não diria clichê, muito menos batido, mas é uma coisa que precisa ser discutida e que é bastante comentada. Eu não vejo não muito no Brasil, mas também, talvez lá fora, talvez pelo fato de que na Europa isso seja um pouco mais latente, porque são países com pessoas um pouco mais frias e tal, e que dependem um pouco mais dessa relação homem e máquina do que nós brasileiros. É um povo muito amoroso aqui, então, que apesar de todos os problemas ainda é capaz de ser bastante sociável, algo que lá fora não é bem verdade. Então, eu tinha, no intuito de ter feito os textos que eu fiz, inclusive, de novo, o link dele está aí na descrição, era tentar correlacionar os problemas que eu estava passando com analogias automotivas, ou até mesmo problemas relacionados ao carro, porque, enfim, né, carro antigo. E quando eu soltei esses textos, né, para o público e tal, algumas pessoas vieram falar comigo dizendo que aquelas palavras eram coisas que elas precisavam ver, que elas precisavam ler, sabe? E isso me tocou de uma forma que eu acho que seria interessante a gente poder quebrar esses textos passo a passo e entender como é que funciona não só essas analogias relacionadas a carro, mas também a forma como o carro age dentro do ser humano, né? Dessa relação, da extensão, né, mecânica do seu corpo, como diria um teórico do jornalismo, que o nome me fugiu agora, ou até mesmo alguns dizem que o carro é a extensão de você mesmo. E isso é uma coisa que é bem verdade, dependendo da pessoa, e que tem que ser explorada, e que por de fato é de fato muito interessante. Bom, vamos lá. Como é que a pessoa enxerga o carro como uma terapia? Uma pessoa que precisa de terapia, e isso eu peço já com enormes desculpas à galera que faz terapia, porque eu provavelmente vou dizer alguma coisa que vai fugir do padrão, ou que não tem muita relação com a psicanálise em si, com a análise, melhor dizendo, é que o carro ele é uma fuga. Quando você começa a desenvolver algum problema, seja ele um problema social, um problema psíquico ou qualquer coisa do gênero, alguma coisa que tira o seu norte, que desmantela a sua noção do que é normal, do que é estável, o carro torna-se uma fuga. E o que eu quero dizer com fuga? Ele permite que você viva numa outra realidade, ainda que por um tempo relativamente curto em relação à própria vida normal e o seu decorrer. Como assim? Para a galera que gosta de carro, sabe que o carro ele é dividido em muitas partes, mas muitas partes mesmo. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira que não seja tão enfadonha? O carro é dividido em peças. E essas peças, elas formam um conjunto que fazem ações motrizes e por aí vai.
E tudo isso acaba sendo muito fascinante, porque você quer entender como tudo aquilo funciona, você quer ficar a par de cada movimento que gera todo aquele conjunto que é o carro. E é um conhecimento muito extenso. Muito, muito extenso mesmo, que leva tempo, que requer bastante atenção, que requer dedicação. E essa é a palavra, porque você não aprende como um carro funciona da noite para o dia. E tudo é uma questão puramente associativa, então você precisa entender como peça A funciona para que B funcione junto com A e que forme a peça C, que gire o motor B e C. É uma loucura. É uma loucura que não pode ser explicada em dias, semanas ou até mesmo meses, né? Senão os sinais da vida praticamente já teriam fechado as portas. Mas enfim, como o carro é um conhecimento muito extenso, você precisa de tempo e de dedicação. E essa dedicação tira você do espaço, como é que eu posso dizer, do espaço normal do seu dia a dia. Você não fica mais preso a questões como estresse, como problemas familiares, para a galera que estuda, problemas acadêmicos, ou para problemas de trabalho, né, que são até tão ou mais latentes do que um problema acadêmico. Então, o carro ele é uma espécie de ilha de conforto, parafraseando uma sugestão que foi me dada no Twitter. E é mesmo, porque você está saindo daquele momento ruim, daquela má fase, daquele momento de agonia que você não sabe para onde correr, e o carro está lá. É só você dar a chave nele e sair. Ou, como vários amigos meus fazem, a galera que ainda não tem habilitação, ou até mesmo a galera que não tem carro, né? Sejamos honestos, simplesmente entra no carro. Pode não ser o seu, pode ser o dos pais, pode ser de um familiar, não importa. A pessoa entra no carro, a pessoa se transporta para outro lugar. O barulho do carro é interessante, o som que o carro faz é interessante, até mesmo o som interno, um som instalado, qualquer coisa que consiga transportar a pessoa daquele momento ruim para uma coisa nova. É claro que isso não é aplicável apenas a carros, tem gente que faz isso com informática, tem gente que sai para correr, tem gente que, embora não devesse, vai para festa e tal, socializa, mas enfim, o carro é uma fuga e não deve ser colocado como uma fuga ruim, né? É importante frisar isso, porque quando você está fugindo de alguma coisa é porque você não quer ter que lidar com aquele problema, com aquela problemática que está acontecendo ali, e é por isso que você correu. Não necessariamente. Não é uma coisa ruim, você não correu daquilo porque você é incapaz de lidar. Talvez no momento você seja incapaz, afinal de contas ninguém é de ferro, mas aquilo ali é um transporte, e não apenas no sentido físico da palavra, mas também no sentido de poder te levar para outro lugar, para outra situação, para outro momento. E o carro é bem isso. É um passaporte para outra dimensão. Mas também não é, sejamos até francos, não é também um passaporte para calmaria, né? Isso é inclusive o assunto do próximo bloco. Porque o carro, ele não é um mar de flores. Nunca foi, nunca será. Porque, da mesma forma que eu falei que ele é uma coisa bastante complexa, que requer bastante estudo, bastante atenção, bastante dedicação, o carro também é problemático, sabe? E eu já entro agora direto no bloco número 2. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Nossa, tá ótimo. A gente está no bloco 2, que é o lado ruim da relação mental do ser humano com o carro. Por que o lado ruim? Eu passei quase 10 minutos falando para você que o carro é uma fuga, que ele é uma coisa que você precisa ter, se você é ouvinte do programa e gosta de carro, é uma coisa que você precisa almejar ter na sua vida, mas ele nem sempre é uma coisa boa, né? Assim como a galera que ama carro e entende pra caramba sabe que conhecimento em excesso às vezes é problema. E o carro também, porque o carro, apesar de parecer um organismo vivo pela forma como ele faz você se sentir, ele não é. E é um organismo bastante problemático porque é bastante complexo. Como assim? Simples. Carros vão quebrar. E eu não vou nem usar uma expressão que até roubando do finado Top Gear, né? Que era uma expressão que o Jeremy Clarkson falou uma vez, que um carro era como se fosse um cachorrinho.
um dia ele vai te deixar na mão e morrer. Inclusive eu peço desculpas aos ouvintes mais sensíveis, mas ele não está tão errado. A verdade é essa, porque você não deve se apegar brutalmente ao carro, porque ele não é um organismo perfeito. Assim como qualquer ser humano ou qualquer ser vivo, se você quiser esticar a conversa para um plano bem mais abrangente. Mas vamos nos focar aqui na questão do carro ser uma coisa não necessariamente boa. O carro, assim como um organismo vivo, ele pode ter problemas. Ele pode ser o motivo pelo qual você está tendo essas crises de estresse, de ansiedade, perdendo o seu sono. E você se pergunta, mas se o carro é uma coisa tão maravilhosa, como você gastou um tempão falando no primeiro bloco, como ele pode ser tão ruim com problemas a resolver? Eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade, eu quero aprender, eu quero entender como o carro funciona, então eu não vou me deixar abalar. Eu vou aprender, eu vou esperar o tempo que for, eu vou resolver o problema do meu carro. Beleza. Aliás, ótima maneira de pensar. Você que tem dinheiro, você que tem tempo, parabéns. Mas entenda que as pessoas não são 100% assim. Né? As pessoas elas têm timings diferentes, elas funcionam de maneiras diferentes e nem sempre essa fuga que o carro proporciona tem 100% de benefício. É uma estrutura 100% benéfica. Não, meu amigo e minha amiga, é bem distante disso. O carro ele pode ser uma fonte inesgotável de estresse. Como assim? Eu vou citar o caso aqui de um amigo cujo nome não será revelado, mas muito provavelmente ele está escutando isso, que é basicamente bater de mecânico em mecânico com um problema, com um carro que não é mais dele, e o carro sempre apresentar um problema. Mas assim, batata. Um problema elétrico, um problema de funilaria, o carro às vezes é arranhado. Eu mesmo passei por isso, né? Eu tive um problema com isso, eu coloquei meu carro para fazer um reparo enorme no motor, e quando eu fui buscar meu carro estava arranhado. Sabe? E a galera que me conhece, a galera que tá chegando no programa agora e me conhece nas minhas redes sociais pessoais, que é o @THERTLima, inclusive se você for no Instagram você vai entender melhor do que eu tô falando, é que eu adoro meu carro perdidamente, e quando eu cheguei na oficina e achei os arranhados por não vou dizer boa parte do carro, porque eu estaria sendo hiperbólico, mas eram arranhões enormes, sabe? Boa parte da tampa da mala, os paralamas, para-choques, melhor dizendo, arranhões na porta, cara, eu fiquei louco da vida. E ao ver a inabilidade do mecânico em explicar o que havia acontecido, eu fiquei pior ainda. Eu não parti para agressão, obviamente, ainda me restam faculdades mentais, mas eu fiquei irado. Irado num sentido de as pessoas falavam as coisas para mim, meu pai tentava me acalmar, e o mecânico tentava se explicar, e tudo isso parecia como se eles estivessem falando com aquelas vozes dos adultos no desenho Snoopy, o Charlie Brown. A galera que é um pouco mais nova provavelmente vai boiar no que eu tô falando, mas é como se as pessoas estivessem fazendo o som de trombone. Você não entendia nada. A única coisa que eu conseguia ver diante dos meus olhos era aquele carro arranhado. Era um orgulho ferido. E essa é uma das questões pelas quais o carro pode ser um grande problema, uma grande dor de cabeça para a sua saúde mental. Você coloca tanta energia em cima de uma coisa que ela, basicamente, se ela sofrer qualquer distúrbio na paz dela, a sua paz vai embora junto. E o carro é isso. Você coloca tanto carinho, tanta afeição, tanto desejo de ver uma coisa pronta, funcional no seu carro, que quando você se depara com um problema, você perde as estribeiras, você fica sem chão. Meu amigo peregrinou em vários lugares, não digo para resolver os problemas, mas para arranjar soluções para o carro. Embora pareça a mesma coisa, mas enfim, não é. E era sempre uma peça que faltava, a suspeita de que alguma peça sumiu em oficina, o que também já aconteceu comigo. Em constatar que o carro estava arranhado num lugar que era para ser considerado um lugar seguro, sabe? É de tirar o cerne de qualquer pessoa. É você querer que aquela única coisa que seria o seu passaporte para outra realidade, uma realidade tranquila, onde só você sabe o que vai acontecer, onde você é tranquilo, fosse completamente destruída.
São problemas que parecem pequenos, mas que na cabeça da pessoa criam uma proporção enorme. E não é porque, não, fulano é exagerado, não, fulana gosta de aumentar os problemas que acontecem com ela. Cara, não é assim. A pessoa enxerga o carro como um passaporte para a liberdade. E essa aqui é uma tecla que eu vou bater até o final. A pessoa que ela não comprou seu carro ainda, que ela não tem muito contato, que ela não dirige sozinha, ou até mesmo está chegando lá, está tirando a habilitação agora, está chegando nesse novo mundo que é o carro, que é aplicar tudo aquilo que você aprendeu nos últimos anos na prática, qualquer pequena coisinha pode simplesmente desmantelar. É como se fosse um castelo de cartas. É uma relação, assim, frágil, mas que, se bem cuidada, bem mantida, pode se tornar uma coisa muito maior. E eu vejo isso como uma coisa boa, porque você planeja uma coisa e ela vai dando certo, a sua vida vai funcionando naquele sistema e vai tudo dando certo para você. Mas se aquilo ali desandar, a pessoa ela pode desandar, mas desandar bonito. E como assim? Bom, quando a pessoa enfrenta um problema com o carro ou alguma situação que tire ela do sério, ela pode perder o sono, ela perde consequentemente a paciência, discussões ficam muito mais fáceis de acontecer. Ela, não digo perder o rumo, porque isso depende muito da pessoa, de repente o desequilíbrio emocional não é uma coisa que deva ser considerada um problema, e sim uma coisa relacionada à psique que precisa ser investigada com um analista, com um psicólogo, com acompanhamento, né? Inclusive, eu vou fazer até um paralelo aqui com um rapaz que chegou até mim pelo Twitter. Quando eu perguntei se deveria vir com esse tema para o programa, ele mencionou o seguinte: ele conhece pessoas que utilizam o carro como terapia e que, com isso, não recorrem à ajuda psicológica. E isso é errado. É uma opinião minha, você ouvinte não precisa concordar, mas isso não é certo que se faça. Porque um problema psicológico ele não pode ser simplesmente tratado com gasolina. Ele é um problema psicológico. Ele não se resolve com som de motor. E entenda o que eu vou lhe dizer, ele não se resolve por completo. Eu não estou dizendo que o carro não é uma fuga, porque eu estaria sendo hipócrita, pois eu amo dirigir meu carro quando eu estou triste. E imagino que você que tem carro que está ouvindo também. Mas não recuse ajuda psicológica jamais. Em hipótese alguma. Porque às vezes a raiz do seu problema não vai se curar com 30 minutos que você está moendo seu carro na serra. Porque quando você voltar para casa, tudo aquilo vai voltar. Pode não ser na primeira hora, no primeiro dia, mas aquilo volta. O carro é uma boa fuga para os problemas. Ele não é a solução deles. E isso a gente tem que ter em mente o tempo todo. Porque é uma coisa séria. A gente não está falando de uma discussão de trabalho, de um momento ruim na faculdade, ou até mesmo de uma fase estranha dentro de casa. Porque toda família que se preze tem seus problemas. Mas isso não deve ser tratado como uma coisa de, não, eu vou comprar meu carro e isso vai resolver meus problemas. Vai resolver parte dos seus problemas. O carro ele tem que ser tratado sim como uma fuga, como uma terapia, como uma oportunidade de ouro para você fazer o seu petrolhead que existe dentro de você florescer, tornar uma coisa legal, fazer amigos, novas experiências, conhecer gente nova, ir a novos lugares, coisas que você não faria se você não tivesse carro ou tivesse muito contato com pessoas relacionadas ao meio. Mas em momento nenhum despreze uma ajuda psicológica. Visite um analista, visite um psicólogo. Procure entender a raiz dos seus problemas. Coisas assim não se resolvem da noite para o dia. Então vamos voltar aqui para o assunto para a gente poder encerrar. Que a gente provavelmente já deve estar quase estourando o horário, eu não sei. O carro, né, como eu gastei esses 20 minutos falando sobre, ele é uma coisa maravilhosa. Mas como assim maravilhosa? Você acabou de falar que o carro é uma fonte inesgotável de problemas e que eu vou ficar maluco se eu tiver um carro. Não, você não vai ficar maluco. Você pode ficar preocupado. E isso é certeiro. Afinal, você tem que arcar com gasolina, manutenção, provavelmente upgrades que você vai fazer no carro, que muito provavelmente você vai fazer. Rodas, amortecedores, pintura, acessórios, tanto faz. O carro,
ele é uma excelente fonte de diversão, de fuga, de momentos felizes, de novas amizades, de novos destinos, de novas experiências. Mas ele não é a solução para o seu problema mental. E quando eu digo problema mental, eu não digo uma coisa, sei lá, uma patologia, algo sério. Claro, é uma patologia, é uma doença, mas ela não deve ser tratada apenas com gasolina e acelero. Ela tem que ser tratada por um profissional. Então, o recado aqui é o seguinte: se você que ainda não tem carro, procure, olhe o site de compra de carro, passe as noites pensando nisso, mas não exagere. Em momento nenhum exagere. Isso vai para a galera que anda de carro também. Às vezes você vai estar metendo 180 por hora numa estrada que, aliás, você não deveria fazer e não vai sentir nada. E sabe por quê? Porque o teu problema mental não vai ser o carro que vai resolver. É uma construção que você faz com você mesmo. A raiz dos seus problemas é muito mais funda. Você precisa de acompanhamento, você precisa de amigos que escutem seus problemas, você precisa de opiniões, você precisa de ajuda. E a ajuda é uma coisa que o carro não vai te dar. Ele é capaz de te dar emoções, novas sensações, mas ajuda. Infelizmente, nós estamos presos a organismos vivos, a seres humanos que, dispostos ou pagos para isso, ajudem a gente a sair desses pequenos embrólios que são os problemas mentais. Então, minha gente, resumindo aqui toda essa ópera aqui do 49º episódio do Podcarro. O carro é uma coisa maravilhosa. Mas mais maravilhoso do que isso é você saber exatamente qual é o seu problema e procurar uma solução para ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro para terapia. Então vai construindo isso aos pouquinhos. Escreva. Eu não digo escreva como eu faço, porque eu faço crônicas meio esquisitas, então fica ao gosto do freguês. Escreva, faça um diário, converse com seus amigos. Você que gosta de carro, faça amigos dentro desse meio. É a melhor coisa que você pode fazer. Você aprende coisas novas, você limpa sua mente, você foge um pouco das suas responsabilidades, mas não fuja 100%, porque as responsabilidades sempre voltam para te assombrar. E você, por um lado é bom porque você precisa resolvê-las e por outro é desgastante. E ninguém gosta de desgaste. De desgaste já basta esse ano maluco e todos os nossos problemas pessoais. Então, meus amigos, mantenham a calma. O ano está acabando, as coisas vão melhorar. 2021 vem com muita coisa boa. Se Deus quiser, e eu imagino que queira, as coisas vão melhorar. Você que não tem carro, mas está juntando seu dinheiro, você vai conseguir, relaxa. Você está com um problema no carro e ainda não achou solução? Calma. Continue conversando com seus amigos, continue ouvindo, aprendendo. Continue ouvindo a gente também. Vai que você aprende alguma coisa nova, vai que a gente te ajuda. Isso seria ótimo, né? Participe conosco. Faça a gente melhorar a qualidade desse programa, que também é seu que escuta, né? Por que não? E a gente espera que, de alguma forma, esse programa, os textos que eu faço, ajudem vocês a terem uma visão melhor da vida. Porque o carro ele é ótimo, mas ele pode ser melhor ainda quando você sabe exatamente o que está fazendo com ele. E isso, amigos e amigas, é impagável. Eu espero muito sinceramente que eu tenha ajudado você de alguma forma a entender que a relação do carro com o ser humano é uma coisa muito complexa, mas que pode ser entendida, mas que não deve ser exagerada, pois assim como as relações humanas, elas precisam ter um motivo e também uma conclusão, porque senão a gente fica maluco. E nisso, e também para não perder mais o tempo de vocês, porque eu me enrolei pra caramba nesse negócio, eu tinha feito uma lista aqui, mas eu acabei me perdendo no meio. Eu espero sinceramente ter ajudado de alguma forma. Então, não se preocupem. O carro, ele é, às vezes, uma bênção, às vezes ele é um problema, mas se você realmente espremer todo o conceito dele, você vai sair no lucro, porque é uma coisa muito boa e geralmente não tem nada que pague a sensação de você poder curtir o seu carro com seus amigos, com você mesmo, porque não tem nada melhor no mundo do que ver um negócio que você planejou dar certo. E é com essa linda frase que a gente encerra esse Podcarro Drops, o 49º episódio do Podcarro. No próximo sábado vem o troféu Brusina de Ouro, a premiação anual do Podcarro. Se você ainda não votou, você pode votar até hoje à noite.
Deixa lá, vai aqui no link que está no descritivo, onde você quiser, você vai poder votar com a gente, poder escolher os melhores e piores de 2020. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Um fortíssimo abraço e até semana que vem no último Podcarro do ano, minha gente. Até lá!